transtornos disruptivos são compostos pelo transtorno opositor desafiador, que é o TOD, e o transtorno de conduta, que é o TC. E eles possuem como característica principal um modelo repetitivo e persistente de condutas antissociais, agressivas e desafiadoras. São difíceis de ser diagnosticados e tratados porque nas crianças e nos adolescentes existem uma série de classes de comportamentos, incluindo aí o desafiador durante todo o seu ciclo de desenvolvimento. O diagnóstico do TOD logo pode ser percebido quando o indivíduo começa a apresentar características diferentes do seu padrão normal. São consideradas como leve, média e grave, ou seja, em cada indivíduo ocorrem ações diferentes, sintomas divergentes. Sintomas esses considerados como raiva constante, irritabilidade extensa, vulnerabilidade prolongada, comportamento desafiador apresentado constantemente e diariamente, que esse é um dos sintomas que mais dá para diagnosticar a criança com o TOD, que é o comportamento desafiador. Segundo o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, o TC deve apresentar os seguintes critérios. As características essenciais são um padrão repetitivo e persistente no qual os direitos básicos dos outros ou importantes regras sociais são violados. Como evidenciado a presença de pelo menos 3 dos 15 critérios apresentados no manual. Os critérios eles são subdivididos em 2 pilares. Primeiro pilar, agressão a pessoas ou animais e destruição de propriedade. Segundo pilar, falsidade, furto ou violação grave de regras. Há vários fatores que podem contribuir para o desenvolvimento dos transtornos disruptivos. São eles: fator temperamental, é a dificuldade no gerenciamento das emoções, bem como a baixa tolerância ao sentimento de frustração. Fator ambiental, a criança ela tende a assimilar e reproduzir o comportamento dos pais, por isso muita atenção em práticas comportamentais que possam ser relacionadas à agressividade, à negligência e à incoerência. Ainda nesse contexto familiar, é preciso considerar que problemas conjugais e psicopatologias parentais, como a depressão materna, podem favorecer esse tipo de transtorno. Fator genético e fisiológico. Há várias alterações nos neurotransmissores, entre eles na serotonina, na dopamina, na noradrenalina. Há baixos de níveis de cortisol e elevados níveis de testosterona. Há alterações e anormalidades também no córtex pré-frontal e na amígdala, que é o centro das emoções. Fator social. Quanto menor a renda per capita, maior probabilidade para esse tipo de transtorno. Fator uso de álcool e drogas. O uso de substâncias químicas, principalmente durante o período da gravidez, favorecem que filhos nasçam com probabilidade desse tipo de transtorno. Conforme estudos na literatura científica, crianças com TOD podem apresentar algumas comorbidades, como TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Além disso, podem apresentar outras comorbidades, como transtorno de comunicação, transtorno de aprendizagem, transtorno bipolar do humor, transtorno depressivo maior, dentre outros. Pessoas com TOD apresentam um comportamento similar daquelas que fazem uso de substâncias como álcool e drogas. E apesar de ter um diagnóstico aí independente, é bom lembrar que o TOD, que não é bem tratado, bem cuidado, pode evoluir para um quadro de TC, que é o transtorno de conduta. O tratamento psicoterápico é considerado como uma das medidas preventivas
mais crucial feita entre o indivíduo, sua ação e o seu ambiente social. Esse setor irá precisar constantemente de mais ajuda entre a família que está presente e o indivíduo para diagnosticar central o que ele apresenta. Esses setores podem ser diferentes dependendo das suas características, ou seja, a psicoterapia infantil estar presente, a psicoeducação escolar, no ambiente interno da educação e familiar. Os treinamentos familiares também são crucial e importante estar presente constantemente. No que se refere à terapia medicamentosa, é recomendado o uso de medicamentos que possam reduzir sintomas como a raiva, a agressividade e a impulsividade. São exemplos de classes medicamentosas utilizadas no tratamento: os antipsicóticos, os estabilizadores de humor, os psicoestimulantes e os antidepressivos. Vivências como o relacionamento com os pais, mesmo antes do nascimento, favorecem o desenvolvimento neurobiológico, a formação da subjetividade e prepara para a adaptação à cultura do contexto do indivíduo. Experiência com figuras de autoridade. O TOD é formado por meio de experiência entre crianças e adultos. O estabelecimento de limites pode inibir o surgimento ou desenvolvimento de comportamentos hostis. O ambiente familiar, portanto, é visto como um sistema socioafetivo básico e vital, exercendo impacto no desenvolvimento do indivíduo, desde a construção da personalidade quanto do comportamento.